Você acha que conhece Mira? Pense novamente. Por baixo do fogo e da música, há uma história trágica que o filme mal mostra. Um passado cheio de perdas, traições e segredos que a moldaram na lutadora que vemos hoje. De traumas familiares escondidos a momentos que os criadores deixaram silenciosamente no fundo, as pistas sempre estiveram lá. E hoje vamos desvendar a história verdadeira e trágica do passado de Mira. Um dos detalhes mais estranhos do filme é como a família de Mira é tratada. Cada vez que os pais e o irmão aparecem, os rostos estão pixelados e obscurecidos. Isso não é acidental. É uma escolha deliberada, e imediatamente levanta questões sobre o passado dela e por que esses detalhes estão sendo escondidos de nós. Pode até explicar por que o relacionamento dela com Baby acabou eventualmente, muito antes de o público entender o que realmente aconteceu entre eles. Há sinais sutis de que Mira não está mostrando seu verdadeiro eu. Quando ela encontra os Saja Boys pela primeira vez, suas lentes de contato normalmente transparentes ficam azul profundo. Depois voltam ao normal quando eles vão embora. Isso sugere que Mira está ativamente escondendo algo sobre quem ela realmente é. E essa ocultação parece intencional, não cosmética. Esse segredo se torna mais emocional durante as interações dela com Baby. Quando ele lança um coração em direção a ela, Mira o agarra com força e insiste que demônios são incapazes de bondade. A reação parece pessoal, quase defensiva. Segundo pessoas de dentro da produção, é porque Mira e Baby foram amantes. Baby usou seu charme para se aproximar dela, ganhou acesso à família dela e acabou matando todos eles, ganhando status entre os demônios e deixando Mira devastada. Grande parte dessa história foi cortada quando o filme foi reduzido de quase 2 horas para pouco menos de 95 minutos. O fio emocional entre Mira e Baby não foi apagado. Foi suavizado e escondido em gestos e subtexto. Mas quando você percebe, a raiva de Mira, a rigidez e o ódio por demônios, de repente fazem todo o sentido. Você já parou para perguntar por que o cabelo de Mira é vermelho? No universo de K-pop Demon Hunters, esse detalhe não é apenas estético. É um sinal. Todo humano confirmado que vemos, especialmente o grupo feminino da primeira geração, tem cabelo preto. Sem exceções. E ainda assim, 2 personagens se destacam: Rumi e Mira. Só isso já deveria fazer você pausar. Se você olhar para a foto de família da infância de Mira, a pista fica ainda mais clara. Ela é a única com cabelo vermelho, e é claramente natural. Sem tintura, sem estilista, o que levanta uma possibilidade desconfortável. Mira pode não ser biologicamente relacionada à família que a criou. Em vez disso, ela pode ser uma criança demônio adotada e criada por humanos, escondida à vista de todos. Neste universo, cabelo brilhante e não natural é uma marca recorrente de linhagem demoníaca. Os Saja Boys, todos têm isso. Rumi, que é apenas meio demônio, tem uma cor mais suave e menos intensa. Jinu, que se tornou um demônio mais tarde na vida, mantém o cabelo preto. O vermelho vivo de Mira fica bem no meio, sugerindo que ela nasceu assim. Até o ambiente confirma isso. A história se passa no final do inverno ou início da primavera. Todos ao redor de Mira estão agasalhados. Zoe com um casaco pesado. Estranhos com jaquetas grossas. Mira? Ela está usando apenas um colete, sem luvas, sem camadas. Os demônios não sentem o frio, e os Saja Boys também não, sempre vestidos como se fosse verão, independente da estação. E depois há o detalhe final. Mira e Mystery usam brincos quase idênticos. A câmera nunca chama atenção para isso, mas quando você percebe, é impossível ignorar. O diretor pode estar sugerindo algo mais profundo, possivelmente uma origem compartilhada. Uma conexão de sangue. Ou talvez o brinco em si seja um símbolo, um lembrete silencioso de uma família que os dois ainda estão procurando. Nenhuma dessas pistas grita seu significado, mas juntas contam uma história. E a de Mira pode ser mais sombria e pessoal do que jamais imaginamos. A essa altura, a ideia de que Mira pode ser secretamente um demônio se tornou uma das teorias mais debatidas em K-pop Demon Hunters. E não é difícil entender por quê. Quase todo personagem humano confirmado no filme tem cabelo preto. Mira não. Só isso já a diferencia. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Se Mira fosse meio demônio, você esperaria que ela mostrasse os mesmos padrões físicos que vemos em Rumi. Celine treinou as caçadoras para suprimir medo, vergonha e fraqueza. E no caso de Rumi, essa repressão se manifestou fisicamente. Se Mira carregasse sangue de demônio da mesma forma, essas marcas deveriam ter aparecido também. Mas nunca aparecem. O que abre outra possibilidade. Mira pode não ser um demônio. Ela pode ter sido adotada. Se você olhar de perto para as fotos de infância de Mira, as pistas são sutis, mas reveladoras. Mesmo com cerca de 4 anos, ela está vestida com as mesmas roupas formais e rígidas do resto da família, sugerindo expectativas severas. Mas o cabelo dela já é rosa.
Esse detalhe não faz muito sentido. É difícil acreditar que pais tão controladores permitiriam que uma criança tingisse o cabelo, especialmente tão nova. E realisticamente, colorir perfeitamente o cabelo comprido de uma criança pequena não é fácil nem discreto. Então, e se o cabelo rosa não fosse uma escolha? E se fosse natural, algo herdado de pais biológicos que nunca vemos? Isso poderia explicar por que a família adotiva era tão rígida, tão cuidadosa com as aparências, não para discipliná-la, mas para proteger um segredo. Também poderia explicar por que Mira nunca se encaixou verdadeiramente com eles, por mais que tentasse. Seja Mira demônio ou humana adotada, as evidências apontam para a mesma conclusão. Ela escondeu algo a vida toda. E o filme quer que sintamos isso, mesmo que nunca diga em voz alta. E o que realmente reforça esse ponto é a batalha no metrô. Se você prestar atenção, algo surpreendente acontece. Enquanto Huntrix se prepara para enfrentar uma horda enorme de demônios no topo do trem, o caos explode nos vagões abaixo. Vemos a equipe cortando demônio após demônio sem parar, completamente no modo de sobrevivência, até que tudo dá errado. Rumi se distrai por apenas uma fração de segundo e leva um golpe brutal direto. É quando Mira e Zoe saem do modo de luta. Instintivamente, elas se posicionam entre Rumi e a ameaça que se aproxima sem hesitar. Naquele momento, Mira faz uma escolha. Ela libera uma de suas habilidades mais poderosas, um ataque devastador que percorre todo o vagão do metrô e elimina instantaneamente cada demônio dentro dele. Mas aqui está a realidade trágica. Esse tipo de poder não discrimina. Ele não separa inimigo de inocente. O metrô ainda estava cheio de passageiros. E o alcance puro da habilidade de Mira deixa uma coisa dolorosamente clara. Não há forma plausível de que alguém dentro daquele vagão tenha sobrevivido. Ao tentar salvar uma pessoa que ela amava, Mira pode ter condenado todos os outros. E o filme nunca nos dá um desfecho sobre isso. E esse silêncio é o que torna o momento tão assombroso. Quando você recua e conecta todos esses momentos, os laços familiares escondidos, as histórias cortadas, as pistas visuais, as escolhas que os personagens fazem sob pressão, fica claro que K-Pop Demon Hunters nunca foi uma história simples de bem contra o mal. Cada caçadora carrega algo pesado: sangue de demônio, traumas enterrados, escolhas impossíveis e consequências que o filme não nos explica diretamente. De Zoe e sua linhagem escondida e liderança silenciosa ao passado de Mira, seu poder suprimido e as vidas perdidas em uma única fração de segundo, o filme continua fazendo a mesma pergunta: o que realmente custa ser uma heroína? Nenhum desses detalhes parece acidental. Parecem plantados, como sementes destinadas a crescer mais tarde. E é por isso que a continuação importa tanto. Porque a história não acabou. E as respostas que procuramos não estão no que o filme nos diz diretamente, mas no que ele escolhe deixar sem resposta. Então, se você quer mergulhar mais fundo nos arcos deletados, nos vazamentos internos e nas pistas que apontam para o que K-Pop Demon Hunters 2 está realmente preparando, clique no vídeo na tela agora mesmo. Temos todos os detalhes esperando por você.